quarta-feira, prestigiando esse dia lindo, né? Vou me apresentar para vocês, então, né? E vou falar sobre ansiedade. É bem comum hoje em dia as pessoas terem ansiedade, né? E as pessoas ficam muito perdidas, assim, o que fazer, né? Quando a gente identifica que tem ansiedade, o que a gente faz para melhorar, né? Então, primeiramente vou me apresentar para vocês, tá? Sou a Cibele, sou mãe de um casal de filhos. Hoje estou no mundo terapêutico, mas eu vim do ramo das exatas, né, da engenharia. E cheguei até essa jornada de terapeuta porque eu tive muita ansiedade. Eu, quando eu era adolescente, tinha muita ansiedade e depois na fase adulta piorou, né? Eu tinha muitas crises nervosas, né? De não saber o que fazer, de ficar com dor de barriga, de começar a roer as unhas, enfim. Eu tinha vários sintomas físicos, né? De ansiedade. E aí, então, em busca de ajuda que eu fui procurando, eu cheguei até as terapias, né? Primeiramente, comecei um tratamento para mim com óleos essenciais, depois fui para a parte dos florais. E quando eu cheguei na parte dos florais, eu vi que aquilo fez muito sentido para mim. E eu digo, por que não, né? Se isso fez tão bem para mim, por que não atingir outras pessoas e ajudar outras pessoas com questões de ansiedade, né? Então, foi que eu acabei estudando na parte das terapias, né? E hoje, então, eu atendo mães e crianças que me procuram, né? A grande maioria das mães me procuram por questões de ansiedade dos filhos, né? Mas eu atendo diversas causas, né? Que são questões de criança ou questões de adulto também. E aí eu quero falar aqui para vocês hoje um pouquinho sobre a ansiedade, né? Não sei daqui de vocês, quem que já sentiu algum sintoma que pode estar relacionado à ansiedade? Se é que vocês sabem, né? O que tem de sintoma? Já teve? A vida toda. A vida toda? Não dormi essa noite. Isso aí. Então, a ansiedade, o que ela causa na gente, né? Ela causa distúrbios de sono, ela causa dor de cabeça, palpitação no coração, né? O sistema nervoso da gente fica bem agitado. E aí, com isso também, né, em decorrência da ansiedade, começam a surgir vários medos, né? Medo de dar conta, será que eu vou conseguir passar por mais essa crise? Tem gente que precisa fazer uso de medicação, inclusive, para aliviar a ansiedade. Então, muitas pessoas que chegam até mim, elas dizem, Cibele, eu quero começar a tomar um floral para aliviar minha ansiedade, né? E aí eu sempre digo, se você está fazendo uso de medicação, eu não recomendo parar. Por quê? Porque os florais, eles são a vibração energética das flores, né? Que ajuda com a ansiedade. Então ele vai na causa, ele vai tratar aquela emoção que te gera ansiedade, né? Que te dá o sintoma físico. Os remédios alopatas, eles tratam a parte química do nosso corpo, então não dá para largar uma medicação, principalmente se você está fazendo uso há muito tempo dela e começar a usar apenas o floral, né? Mas então, só para trazer um dado aqui para vocês, que durante a pandemia, tá? Mundialmente, aumentou em torno de 25% os casos de depressão e ansiedade, porque as pessoas tinha toda aquela onda de medo, a gente precisava ficar em casa, né? Não podia sair, ou aonde a gente ia, a gente se enchia de álcool gel, porque estava com medo de transmitir o coronavírus para outras pessoas. Então se aumentou muito os casos de ansiedade e depressão. E também, o que aconteceu com isso? A gente ficando mais tempo em casa, o consumo de telas aumentou muito. Então, principalmente as crianças tiveram um agravamento, né, das questões de ansiedade. Mas aí me perguntam assim, Cibele, tem um floral específico para ansiedade? Não, não tem. Por quê? Porque cada pessoa sente as coisas de uma forma diferente, né? Eu, por exemplo, quando eu era criança e adolescente, a minha ansiedade era decorrente de medo, né? Eu tinha medo de alguma situação inesperada. Eu queria sempre ter muito controle do que vai acontecer amanhã. E daí, quando eu não tinha esse controle, quando eu via que as coisas começavam a
ocorrer de forma diferente do que eu queria, aquilo começava a me gerar um processo de ansiedade. Ou quando eu tinha provas na escola, coisa assim, isso me causava muita ansiedade, né? O medo de, será que eu vou dar conta? Será que eu vou aprovar naquela prova? Será que eu vou reprovar? Então, assim, a minha ansiedade é diferente da ansiedade de cada um de vocês, né? E aí eu sempre digo, os florais personalizados, eles são diferentes por isso, porque eles tratam a tua causa de ansiedade, né? Muitas vezes, hoje em dia, os remédios alopatas, eles tratam o sintoma das pessoas de uma forma padrão, e ninguém é igual a ninguém, né? Então, por isso que eu sempre digo que cada pessoa tem uma causa diferente na sua ansiedade. Eu vou propor aqui um exercício depois, tá? Pra gente tentar, de uma forma bem simples, assim, identificar a ansiedade de cada um. Mas eu vou ensinar aqui uma respiração que vocês podem estar fazendo quando se encontrarem em algum momento de ansiedade, que ela é bem simples, tá? É uma coisa que está acessível a todo mundo e a gente não tem o costume de estar respirando profundamente no nosso dia a dia, né? Então é uma respiração que o nome dela é respiração Ra, tá? Ela é uma respiração que, além de acalmar a gente, ela vai tratando memórias inconscientes. Por quê? Porque muitas vezes a ansiedade que eu tenho aqui não é só minha. Eu posso estar carregando uma ansiedade de toda a minha ancestralidade, né? Então essa respiração ela é muito importante por conta disso, que além dela acalmar a gente, ela vai trazendo a consciência de quem que eu estou seguindo, da onde que está vindo essa ansiedade. Então ela é uma respiração que ela tem 4 ciclos, tá? E eu sempre digo para os meus consulentes que não precisa fazer todas as 9 vezes que é recomendado, mas fazer 3 vezes bem feita já vai ajudar muito, tá? Então, se vocês quiserem fazer junto comigo, sugiro que se acomodem bem na cadeira, tá? E como que funciona? A gente respira fundo, contando até 7 mentalmente, e é o teu tempo de 7. Cada pessoa tem um tempo. Eu tenho um tempo que é diferente do de vocês. E aí vocês respiram fundo, contando mentalmente até 7. Depois vocês seguram o ar nos pulmões, contando mentalmente até 7. Soltam esse ar dos pulmões, contando até 7. E ficam sem ar nos pulmões, contando até 7. Então eu vou pedir para vocês fazerem um ciclo dessa respiração, quem conseguir, né? Eu vou fazer junto para ver o que vocês vão sentir, tá? Então quem quiser fechar os olhos pode fechar, quem não quiser fica com os olhos abertos. Então vamos respirar fundo, contando mentalmente até 7. Segure o ar nos pulmões agora, contando mentalmente até 7. Agora soltem o ar dos pulmões, contando mentalmente até 7. E por fim, fiquem sem ar nos pulmões, contando mentalmente até 7. Como que tá se sentindo? Bem, mas dá uma acelerada. Dá uma acelerada? É. Então, assim, essa respiração é a respiração Ra, tá? Ela é muito importante para quem tem ansiedade. E vocês podem estar repetindo ela, o ideal é 9 vezes, tá? Mas eu sempre digo para os meus consulentes que repetindo até 3 vezes é o suficiente, né? Quando a gente está numa situação de crise, de ansiedade, a gente não consegue pensar muito, então respira, né? Então, assim, além da respiração, que outras coisas a gente pode estar fazendo para ajudar a reduzir a ansiedade? Reduzir a exposição a telas, né? Procurar um ambiente onde talvez tu possa escutar uma música e ficar mais relaxado, fazer essa respiração, procurar absorver leituras e coisas que vão te trazer boas sensações, né? Porque às vezes a gente fica muito focado no nosso dia a dia, só ouvindo tragédia ou só sabendo que aconteceu isso e aquilo, e muitas vezes, como situações que acontecem assim, que são às vezes a nível mundial ou a nível no Brasil também, a gente acaba às vezes ficando com medo, se trancando dentro de nós mesmos. Hoje eu não vou sair na rua porque pode acontecer isso e isso. Então já começa a gerar um processo ansioso, né? Então, assim, agora
Eu vou propor para vocês, tá? Eu tenho umas cartas aqui que é dos florais e eu vou entregar o baralho aqui, vocês vão passando na mão e eu quero que cada pessoa escolha uma carta, tá? E depois das cartas que foram escolhidas, eu vou ir mostrando aqui para vocês o que essa carta pode demonstrar para cada um de vocês, da onde é a origem da ansiedade de cada um, tá? Vocês escolham a carta só com base no se vocês gostam ou não da imagem, tá? Aquela que vocês mais sentir que vai fazer sentido para vocês nesse momento. Não tem certo ou errado. E eu só vou pedir para vocês não lerem a descrição atrás, tá? Por agora, pelo menos, né? Então, Jefferson, faz favor, pode pegar uma para você, escolhe qual você quiser e vai passando para as outras pessoas ali. E aí depois todas as cartas que forem escolhidas, eu vou traduzir aqui para vocês o que representa. Pode me dar a tua carta aqui, Jefferson, que eu já vou falando daí, tá? Então, assim, ó. Por exemplo, esse floral aqui, tá? E depois tu me diz se vai fazer sentido pra você ou não, tá, Jefferson? Esse floral aqui, ele é o floral White Chestnut. White Chestnut, ele é um floral, tá? Todos os florais que eu tô passando aqui pra vocês, eles são do sistema de Bach, tá? Então, esse floral aqui, por exemplo, ele ajuda muito quando a gente está naquele processo ansioso que a gente fica com os pensamentos repetitivos. Sabe quando a gente fica se preocupando demais, quando a gente não tem sono, que a gente não consegue dormir, na verdade, de tanta preocupação que a gente tem? Então, esse aqui é um floral que ajuda muito nesse momento, sabe? Então, não sei se você tem ansiedade por conta de ficar pensando, tanta coisa da feira para organizar, né, Jefferson? Então, assim, é um floral que também ajuda muito quando a gente está com preocupação com relação a outras pessoas. Então, olha só, o tipo de ansiedade que o Jefferson tem pode ser decorrente desses pensamentos repetitivos, porque quando a gente tem ansiedade, a gente fica muito nesse processo, né, de pensamento repetitivo. Deixa eu ver a tua carta aqui. Bom, esse floral aqui, o que acontece, tá? Pode falar sem medo, tem problema. Esse floral aqui é o oak, tá, gente? O oak, ele é um floral que eu digo assim, que ele sai pra quando a gente é uma pessoa que gosta muito de trabalhar, que trabalha demais, sabe? A gente às vezes tá naquele momento que só trabalha, seja em casa, seja onde for. Então, o que acontece? A gente fica nesse movimento de querer dar conta de tudo. E nem sempre é possível, né? Então, o oak, ele é um floral que, no processo de ansiedade, ele ajuda muito a gente a respeitar os nossos limites, sabe? Da gente entender que o nosso corpo precisa descansar. Ah, eu tô com a casa cheia de bagunça, eu tô com um monte de coisa para resolver aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, respira. Tenta desapegar das coisas que tem para fazer, sabe? Te permite, é uma palavra que eu uso muito, assim, a gente tem que se permitir a fazer as coisas com mais calma, a gente se permitir errar também, porque nem sempre a gente se permite errar, né? Então, é um floral que no processo de ansiedade ele ajuda isso, a gente se permitir e aceitar a sentir o que a gente está sentindo, né? Porque uma coisa bem difícil para as pessoas é a gente reconhecer o que a gente está sentindo e assumir. Não é feio a gente sentir o que sente, a gente tem que se permitir e se acolher, né? Deixa eu ver o da... Ó, esse aqui é um dos florais que quando eu falo com os meus clientes mais sai, tá? Esse aqui é o Cherry Plum. O Cherry Plum, ele é um floral que ajuda muito com medos, sabe? Medo de perder o controle. Semana passada eu atendi uma pessoa que tem crise de ansiedade imensa, assim. Ele toma medicação para isso. E ele me disse assim, Sibeli, eu tenho medo de perder o controle da situação. E aí, então, ele já começa a sofrer com ansiedade antes de ter a própria crise, né? Então, o que acontece? O Cherry Plum, ele é um floral que ele ajuda muito com os medos de perder o controle, né? Então, por exemplo, assim,
Se a pessoa está num processo ansioso, que a pessoa só fica comendo, ele é um floral que ajuda nesse controle. Se a pessoa está fumando e quer parar de fumar, se a pessoa rói unhas, sabe? É um floral que ajuda muito com isso. Por quê? Porque o medo de perder um controle é um medo que ele só vem no nosso corpo, sabe? Roer unhas, ou a pessoa que tem bruxismo também de noite, né? Que começa a ringir os dentes. Esse medo só somatiza no nosso corpo quando no nosso inconsciente, nos nossos outros corpos energéticos já está saturado. Então, é um floral que ajuda muito nesse tipo de situação, sabe? E porque o nosso corpo ele sempre vai precisar de uma válvula de escape para dar conta daquela emoção que a gente está sentindo, né? Então, o charrepum ajuda muito nesse momento, tá? Deixa eu ver o que tem aqui. Ó, esse aqui é o floral Honeysuckle, tá? Ele trabalha muito as questões que a gente, quando a gente tem ansiedade por questões que a gente viveu no passado, tá? Então, por exemplo, assim, tu precisou fazer uma prova de direção, né? E aí, naquele teu momento lá, quando tu foi fazer a prova, tu ficou muito ansioso, tu rodou na prova, tu não conseguiu dar conta, sabe? O que acontece? No teu inconsciente ficou registrada uma memória de que tu não consegue dar conta de passar na prova na primeira vez. E aí, em virtude disso, quando tu vai vivenciar uma nova experiência, né, que seja repetir a prova de autoescola, tu vai começar a ter medo de enfrentar aquilo. Então, o Honeysuckle é um floral que ajuda com isso, tá? Ele é um floral também que ele ajuda muito a gente aceitar as coisas do passado como foram, né? Porque às vezes a gente fica só focando no nosso passado e aí o nosso momento presente a gente não aproveita ele o quanto deveria, né? Então o Honeysuckle traz essa consciência pra gente, entender que cada coisa aconteceu no momento certo e que tá tudo bem se eu errei no passado, mas que agora eu vou fazer diferente, né? Agora o meu processo de ansiedade pode ser aliviado, né, nessa nova situação. Se eu rodar, tá tudo bem, né? Mas ele traz esse entendimento pra gente. Fez sentido pra ti? Quer me dar a tua cartinha? Ó, esse aqui é um outro floral que trabalha medos inconscientes, tá, gente? Esse aqui é o floral Rock Rose. Esse aqui é um floral que ele trabalha muito aqueles medos que tu não te dá conta que tu tem. Então, se tu tá num período que tu tá com muito processo de ansiedade, que tu tá perdendo o sono, sabe? Que tu se sente, às vezes, parece sem coragem de enfrentar uma situação, é um floral que te ajuda muito. Por quê? Porque ele vai tratar esses medos inconscientes da gente, que a gente acaba tendo esses medos quando a gente entra mais em contato com o nosso inconsciente, que é o momento que a gente dorme, né? Então, o Rock Rose, para quem tem crise de ansiedade, ele é um floral que ajuda muito a gente ter uma coragem de herói. Eu sempre digo assim que ele é aquele floral que a gente tira força lá do dedão do pé para enfrentar uma situação. Sabe quando a gente parece que tem situações que a gente não vai dar conta? Ele é um floral que ajuda muito nesse sentido, tá? Não sei se fez sentido para ti, Ed. Fez? Mais alguém que tirou cartinha quer me dar aqui? Esse aqui, então, é o Floral Pine, tá? O Floral Pine, ele vem para dizer muito pra gente se perdoar. Ele vem falar muito pra gente ter o auto-perdão, ter o perdão com as outras pessoas. O que acontece? A gente, quando tá vivendo um processo de ansiedade, né? Tô trazendo todos os exemplos para ansiedade, tá, pessoas? Mas vocês podem usar para outras coisas também na vida de vocês. Por exemplo, né? Tive ansiedade semana passada, tive que tomar medicação, tive que parar no hospital e aí eu fico me culpando por isso porque outras pessoas ao meu redor tiveram que me socorrer. Por exemplo, né? Que tem pessoas que têm crises que tem que chamar o SAMU, enfim, para darem conta do momento da ansiedade. E o que acontece? O Floral Pine, ele vem ajudar a gente a se permitir errar.
Porque ninguém é perfeito, né? Ninguém aqui é perfeito. A divindade, ela é perfeita. Então, se a gente está aqui é porque alguma coisa a gente tem para aprender, né? Então, o Floral Pine, ele é muito bom para isso, da gente se permitir errar, da gente se permitir ser quem a gente é, da gente se permitir ter ansiedade, porque a ansiedade, ela tem um lado bom dela também, né? A gente só fala do lado ruim dela, mas não, ela tem um lado bom. É bom quando a gente vai enfrentar uma nova situação, que a gente fica com um friozinho na barriga, né? É uma coisa boa. O que não é legal é quando ela começa num processo que a gente fica com o nosso corpo dolorido, ou começa a ter sensações físicas que a gente não dá conta, assim, né? Porque quando começa a atingir o corpo físico, a gente já começa a sofrer mais com isso. Então, o Floral Pine é para ajudar muito nesse sentido. Fez sentido para você? Mais alguém que tem cartinha aqui? Ó, esse aqui é um floral que ele ajuda muito nos processos quando a pessoa está com ansiedade, que a pessoa sofre muito para tomar decisões, tá? Esse aqui é o floral cerato. Então, o que acontece? Toda pessoa que é ansiosa, ela tem muito, a maioria das pessoas, na verdade, tem muito medo de fazer escolhas, né? E aí essas escolhas às vezes acabam trazendo esse processo de ansiedade mais à tona. Então toda vez que tem uma situação que tu tem que escolher, né? Entre isso ou aquilo, tu já começa no teu processo de ansiedade. Então muitas pessoas, a origem da ansiedade é essa, né? Ou daqui a pouco a pessoa sofre porque decidiu alguma coisa e daí depois se arrepende. Sabe? Daí vem o sentimento de culpa, que daí é o sentimento que o Floral Pine, que eu falei antes, trata, sabe? Então, não sei se isso acontece contigo, se isso faz sentido pra ti, né? Mas a grande maioria das pessoas sofrem por ter que tomar decisões, né? E na verdade, o ter que tomar decisões, o ter que fazer as escolhas, ele traz um poder pra gente de o que os outros vão pensar com relação ao que eu vou decidir, né? Eu achei muito interessante na palestra da cigana que ela falou ali, que ela teve que ter muita coragem para colocar a roupa que ela colocou, e é bem isso. Eu também tive que ter coragem para vir aqui falar com vocês, sabe? Quem tá aqui assistindo que não me conhece acha, nossa, é tão fácil, mas não é tão fácil e tão simples assim, sabe? A gente tem que ter coragem de expor quem a gente é, a gente tem coragem de dizer o que a gente sente, porque existem N formas da gente falar o que a gente tem para dizer, né? E às vezes a gente começa a ficar com um processo de ansiedade. Nossa, eu vou falar isso para tal pessoa, o que ela vai pensar de mim? Né? O que vão pensar a respeito? A Sibeli está fazendo isso e aquilo. Mas cada pessoa, a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo, né? Então, a gente começa às vezes a sofrer por coisas que tá só na nossa cabeça, sabe? Às vezes tem uma situação que não é nada daquilo que a gente pensa que é, e aí eu vou decidir, sei lá, uma coisa bem simples. Eu tenho uma festa de aniversário hoje de uma grande amiga para ir, e tem uma festa, uma palestra, enfim, que eu gostaria de ir muito, né? E aí tu começa a sofrer com aquele processo. Mas se eu não for no aniversário da minha amiga, ela vai ficar chateada. E se eu for na palestra, que era uma coisa que eu realmente queria ir, sabe? Não que no aniversário eu não quisesse, mas é uma coisa que nesse momento fazia mais sentido. Então o Floral Cerato, ele ajuda nisso, sabe? Da gente ter força para ter as nossas decisões, né? E não sofrer tanto quando a gente tiver que tomar elas. Pode me dar o teu aqui também? Esse aqui é o Floral Red Chestnut, tá? Ele é um floral também para quando a gente está com os pensamentos muito repetitivos, mas são pensamentos repetitivos com relação à preocupação das outras pessoas, sabe? Então, assim, mães, é bem comum de sair esse floral para as mães. Por quê? Porque as mães que se preocupam com seus filhos, elas estão em casa e o filho está na escola, né? Ainda mais nessa época agora que a gente anda vivendo umas situações meio turbulentas aí. A mãe fica pensando, nossa, meu filho está lá na escola, será que ele está bem? Será que não aconteceu nada? Será que eu mando amanhã para a escola ou não? Sabe? Meu marido não está perto de mim, está viajando, será que ele está bem? Onde que ele está? O que está acontecendo? Então, assim,
Red Chestnut é um floral que ajuda muito a gente a aliviar esses pensamentos dentro da gente. Porque muitas vezes a gente começa só nas preocupações e vai ter uma hora que a gente não dá conta, sabe? Faz sentido pra ti? É um floral que eu digo que sai muito pras mães, sabe? Não que não sai, ou daqui a pouco um filho que tem a mãe doente, que tem que cuidar da mãe, ou daqui a pouco a pessoa coordena alguma equipe de trabalho e daí a pessoa precisa se ausentar por motivo de saúde, sabe? E começa com aquele processo de ansiedade. Ai, será que os outros vão fazer que nem eu faço? Será que os outros vão dar conta? Então é um floral que ajuda muito com isso, tá? Vamos ver quem mais que tirou. Ó, esse aqui é o floral Star of Bethlehem. Esse floral aqui, ele é muito bom para tratar traumas. Questões de ansiedade que são geradas por traumas, tá? E aqui eu quero chamar a atenção para vocês, porque assim, principalmente esse floral, tá? Mas todos os outros, eles são atemporais. O que quer dizer isso? Eles trabalham questões que a gente não tá vivendo só agora, tá? Eles trabalham questões desde que a gente vem da barriga da nossa mãe. E o que acontece? Quando a nossa avó materna estava grávida da nossa mãe, a gente já estava lá dentro. Porque as mulheres nascem com todos os seus óvulos para a vida toda. Então, se a tua avó viveu uma situação traumática, ela passou para tua mãe e a tua mãe passou para ti. E isso está a nível inconsciente e nas células, registrado nas células do teu corpo, tá? Então, o Star of Bethlehem ele é um floral que trabalha muito esses traumas. Então, muita gente tem ansiedade por conta de traumas. E o trauma, gente, não necessariamente é uma situação trágica, tá? Um trauma simples, digamos assim, por exemplo, tu tá saindo de casa, vai dirigir, né? E aí, quando tu vê, tu vai mexer tu vai ligar aquele negócio lá de limpar vidro e surge uma aranha, do nada, sabe? Então, assim, isso, o que acontece? O trauma, ele é gerado quando a gente precisa ter uma atitude muito rápida em pouco tempo, né? E a gente acaba liberando muita adrenalina, muitos hormônios pra gente reagir a alguma coisa, alguma situação de medo. E aí a gente gerou um trauma. É um trauma pequeno? É, mas é um trauma. Então, assim, pode ser que isso aconteceu lá, né? Como eu disse, quando a avó estava grávida da mãe da gente. E aí aquilo ali gerou simplesmente um trauma de que toda vez que eu vejo uma aranha eu tenho pânico. Eu não consigo lidar com isso, sabe? Então, muitas pessoas, né, têm ansiedade em decorrência disso. Você tem algum medo? Tem? Então, o floral ajuda nesse sentido ali. Bom, esse aqui é o floral Gentium, tá? Esse floral aqui, ele é um floral que ajuda muito a gente quando a gente tá com um processo de ansiedade e a gente não se acha, não é bem capaz a palavra certa, a gente desanima fácil perante algumas coisas, tá? Então, assim, o floral Gentium, ele vem trabalhar a tua capacidade que tu tem de acreditar que tu vai dar conta daquilo ali, tá? Ele trabalha o teu ânimo, ele te traz alegria, na verdade, para te entender que tu vai conseguir superar aquela situação, né? Porque muitas vezes o que acontece bastante é que as pessoas vivem nesse processo de ansiedade e ficam, que nem saiu um floral aqui, tem medo de perder o controle. A pessoa está vivendo com tanta ansiedade na vida dela que ela acaba ficando com medo de que nunca vai sair disso, de que vai ser sempre assim, sabe? Então, esse aqui é um outro floral que trabalha questões de medos, tá? É bem comum pessoas que têm ansiedade terem medos, né? Só que o floral Mimulus, ele é um floral que ele trabalha muito os medos conscientes,
tá? Então, os medos conscientes são aqueles que, por exemplo, as crianças conseguem verbalizar, né? Ah, mãe, eu tenho medo de altura, eu tenho medo do escuro, eu tenho medo de tal pessoa, eu tenho medo do cachorro. E o Mimulus, inclusive, ele é um floral que ele ajuda muito no processo de ansiedade, porque o que acontece? O Mimulus trabalha a capacidade da gente de ter o medo de se expor. Toda vez que a gente tem que se expor a alguma situação, começa um processo de medo, né? Então o floral Mimulus trabalha muito isso. Então, não sei se fez sentido para você, né? Mas eu quis só fazer esse exercício aqui com vocês, para vocês entenderem como é diferente a ansiedade de cada um, sabe? E talvez se eu tivesse dito para vocês escolherem 2 ou 3 cartas, cada um ia escolher outras cartas diferentes, e iam estar relacionados com a ansiedade de vocês. E nesse processo de ansiedade, eu sempre digo o quanto é importante cada pessoa tentar ir se conhecendo, sabe? Então, vai fazendo uma respiração, procura uma música, qualquer música que for, aquela que tu mais te agrada. Daqui a pouco uma oração, sabe? Com as tuas próprias palavras, porque eu parto do princípio que todas as religiões tem uma única força, né? Então é a espiritualidade de cada um que a gente tem que trabalhar, ou seja umbanda, ou seja católico, enfim, não importa a religião. O que importa é que tu acredite, que tu pode, que tu é capaz e que tu te conheça. Porque quando a gente começa a conhecer os nossos sentimentos, a gente começa a nos acolher, a se permitir viver processos de ansiedade, a se permitir errar, né? E a gente reduz essa autocobrança que a gente tem com a gente mesmo. Não sei se alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa, se isso fez sentido, isso que eu falei aqui para vocês. Gostou? Cada dia a gente tem uma ansiedade, nem sempre é a mesma. Sim, cada dia a gente tem uma ansiedade, nem sempre é a mesma, né? Pode ser por conta de trauma, pode ser por conta de uma situação nova que a gente está vivendo na nossa vida, né? Então, a cada momento a gente pode estar sujeito a uma situação diferente de ansiedade. Qual a média de preço dos florais? Os florais? Assim, o tratamento que eu faço, né, que eu faço com os meus consulentes, eu faço um estudo de você, tá? Então, assim, eu vou pegar, ou a gente vai sentar e conversar, né? Ou eu vou fazer um estudo à distância, que a gente diz que no mundo terapêutico, quem conhece radiestesia, né, a gente sabe que a gente usa o pêndulo, às vezes, para escolher os florais, tá? Então, dependendo do formato de atendimento, vai ser o valor do seu floral. Então não é assim, eu tenho Não. tal ansiedade, vou ali e te compro floral, né? Não, eu até tenho uns valores padronizados, tá? Mas vai depender muito da tua situação. Daqui a pouco, nesse momento, talvez não seja o floral que tu precise, sabe? Daqui a pouco o que tu precisa nesse momento agora, mais de imediato, é um reiki, né? Porque esses florais que eu uso para tratar a ansiedade das pessoas não é que nem aqueles da farmácia, que tem todos lá o mesmo valor, né? E o que acontece? Muita gente me pergunta se, velho, os florais de farmácia funcionam? Depende. Depende se naquela fórmula que tiver para ansiedade, vai ter os florais que a senhora precisar. Porque, por exemplo, se a senhora pega uma fórmula de ansiedade e não tem o floral Mimulus, que é o que a senhora está precisando nesse momento, não vai funcionar, sabe? Ele vai tratar outras coisas, né? Porque o floral sempre funciona, tá? Mas não vai te tratar para aquilo que tu precisa nesse momento, sabe? Sim, eu mesma manipulo eles, tá? Então, os florais, por exemplo, que eu manipulo, eles são originais lá da Inglaterra, tá? Que quem desenvolveu os florais de Bach foi um médico, tá? Ele foi médico, ele foi homeopata também, porque homeopatia é diferente de floral também, tá? Na homeopatia, se tem componentes do reino mineral, vegetal e o animal. Então, tem componentes químicos também. O floral, esse aqui não, ele é só com a vibração energética da flor, sabe? Então, ele não tem contraindicação nenhuma. Então, gestante pode usar, criança pode usar. A minha filha, quando eu estava gestante dela, eu usei, tá? Porque eu já estava nesse meu processo terapêutico, né? Meu filho vai fazer 10 anos, então eu não conheço os florais ainda. Mas quando a minha filha nasceu, que nasceu prematura,
eu tomava o floral, o meu, e ela ficou internada na UTI, né? Ficou 1 mês no hospital. E daí, então, eu não podia dar o floral pra ela lá no hospital. Então, daí eu tomava o floral por ela, o dela, né? E daí, consequentemente, ia no leite materno pra ela. Mas aí, o que aconteceu? Quando ela foi pra casa, com 1 mês de vida, eu comecei a dar os florais pra ela também. E ajudou muito, sabe? Então, ele não tem contraindicação. Pets podem usar. Até, sabe quando a gente tem as plantinhas em casa que não tão legal? A gente pode botar na terra da plantinha ali pra ajudar. Então, assim, aí a diferença é essa, sabe, dos florais de farmácia, né? Porque eles são padrão, eles tratam como se todo mundo fosse igual. E aqui vocês puderam ver que cada pessoa tirou uma carta diferente dos florais, né? Cada pessoa é diferente um do outro. Tem mais alguma pergunta? Não? Quero agradecer, então, a oportunidade de estar aqui, de tu ter realizado essa primeira feira aqui no Grande Parque. Quem quiser mais informações pode me chamar, eu tenho os meus contatos ali para passar para vocês. E eu agradeço a vocês que estiveram aqui e que fizeram esse exercício aqui junto comigo. Tudo bem? Que maravilhosa. Sim. Eu só fechei ele no sentido. Agora é tu que vai? É pra